Quando foi a última vez que tu fizeste alguma coisa só porque te fazia feliz? Não porque era importante para os teus filhos, não porque era importante para o teu marido ou parceiro, não porque era importante para a casa, mas simplesmente porque te fazia sentir bem, feliz. Se demoraste mais do que alguns segundos a responder a isto, este vídeo é para ti. Há uma ideia que muitas mães carregam sem sequer se aperceberem, que uma boa mãe coloca sempre os seus filhos em primeiro lugar. Sempre. Mas eu estive a pensar, e se essa ideia te afastar da mãe que realmente queres ser? Olá, sejam bem-vindas a mais um vídeo no Voar na Maionese. Eu sou Inês e este é o meu novo projeto, Desenvolvology, que fala sobre desenvolvimento humano, que ajuda as mães a conhecerem melhor o comportamento dos seus filhos e o seu próprio comportamento e o desenvolvimento pessoal de cada um. Quando nós nos tornamos mães, acontece uma coisa muito curiosa, que é as pessoas começam a tentar ensinar-nos como cuidar do nosso bebê, não é? Mas quase ninguém nos ensina e nos ajuda a cuidar de nós e deste novo papel que acabou de nascer. Dá-se uma transformação enorme na vida daquela mulher e de repente ela passa a ser invisível. O bebê passa a ser o centro. Eu própria senti isto. De repente haviam montes de papéis por cumprir. Ser mãe, ser esposa, ser filha, ser mulher, responsável pela casa, gestora, organizadora, e aos poucos começou a desaparecer a pergunta ou a resposta: quem sou eu? Eu acho que às vezes nem conseguia decidir as coisas mais simples. Passava o dia inteiro a perguntar: será que os meus filhos estão a precisar de alguma coisa? Onde é que está o brinquedo X ou a mochila Y? O que é que será que eles querem comer? O que é que cada um quer comer? Não é? Eu pergunto muitas vezes: meninos, o que é que vocês querem comer? Wilson, o que é que tu queres comer? E esqueço, e eu? O que é que eu quero comer? Acabo por ficar para trás muitas vezes. E apercebi-me que isso não deve acontecer. Não deve acontecer. Porque se chega a uma altura em que alguém me pergunta do que é que tu gostas, eu provavelmente não vou conseguir responder. Não é? E houve um tempo que foi assim, agora já consigo. As coisas começaram a mudar. Porque eu decidi contar uma nova história. E quando as pessoas fazem este tipo de perguntas, nós não podemos ficar neste loading infinito, não é? Este processamento da ideia para a eternidade. Há uma frase que nós ouvimos desde pequenas, que é: todas as mães têm que se sacrificar pelos seus filhos. Uma boa mãe sacrifica-se pelos seus filhos. Parece uma frase bonita e até parece amor. Mas será, de facto? Porque pensa nisto. Se um filho vê uma mãe que nunca descansa, o que é que ele aprende? Ele aprende que descansar é errado, que é perda de tempo. Se cresce a ver uma mãe que nunca pede ajuda, vai provavelmente achar que pedir ajuda é uma fraqueza. Se vê uma mãe a abandonar os próprios sonhos, acredita que crescer é deixar de existir. Que já não há lugar para sonhos quando nós crescemos e quando temos filhos. E isso não é verdade, pois não. E nós não queremos que eles cresçam a pensar isso, ou queremos. Mas até podemos repetir 1000 vezes: olha, cuida da tua saúde, tem cuidado com isto, come os vegetais, cuidado com os estudos, que é para abrir as oportunidades na vida, blá 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 blá. Todos aqueles conselhos clássicos. Podemos repetir isso 1000 vezes. Mas se nós não seguimos essas filosofias que tanto repetimos, o cérebro deles vai reter 5 ou 10% disso. Mas ao ver-nos, ao observar-nos a fazer isso, vai reter muito mais e vai seguir com isso para toda a vida. Portanto, pensa nisso. Se o teu filho te está a observar a não cuidares de ti, que mensagem é que realmente estás a passar para ele? Imagina um telemóvel. Todos os dias o pomos a carregar.
E ninguém vai pensar, olha que egoísta, está a gastar eletricidade. Não, porque nós sabemos que se ele não tiver bateria, ele não vai trabalhar, certo? Mas quando uma mãe precisa descansar, parece que tem que pedir autorização ao mundo inteiro. E o problema é que muitas mães acabam por se esquecer do que é que precisam. Não é só o que querem, é o que precisam também. Passam tanto tempo a ouvir o que os outros querem que se esquecem de ouvir elas mesmas. Simplesmente parece que perdem esse hábito. Mas eu gosto de olhar para isto de outra maneira, que é cuidar de ti não compete com cuidar dos teus filhos. São coisas diferentes. São coisas que podem existir em simultâneo. Porque uma mãe com mais energia, com mais empatia, com mais saúde, mais equilíbrio, mais esperança, mais sonhos, tem muito mais recursos para oferecer. Eu queria desafiar-te não a uma grande mudança, mas a fazer estas 3 perguntas. Quem eras antes de seres mãe? Que parte dessa mulher continua viva? E o que é que tu podes fazer ainda esta semana para dar a essa mulher mais espaço para se ouvir? O maior presente que tu podes dar aos teus filhos não é uma casa impecável, não é um jantar perfeito, não é nunca falhares, é eles crescerem ao lado de uma mulher que continua a viver, que se escolhe a si mesma todos os dias, assim como se escolhe a eles, aos filhos, que continua a ser curiosa, que continua a aprender, que continua a sonhar, até porque um dia eles também serão adultos. E eu espero que nunca acreditem que amar alguém significa deixar de existir. Se este vídeo te fez sentir compreendida, escreve apenas uma palavra nos comentários. Eu. Para eu saber que tu estás aí desse lado comigo. Não precisas de explicar mais nada, porque às vezes o que nós precisamos saber é que não estamos sozinhas. E se conheces alguma mãe que precisa de ouvir isto, envia-lhe este vídeo. Obrigada por estares desse lado e até breve. Já conhece a Desenvolvology Zine, uma zine digital mensal totalmente gratuita para acompanhar as mães neste processo de se tornarem a melhor versão delas mesmas e de criarem filhos felizes. Subscreve no link aqui em baixo para receberes todos os meses no teu e-mail.